Crítica ao PIS, eleições e vida acadêmica. Quem é Márcio Postman, economista anunciado para presidir o IBGE? Bota a cara desse competente aí, bem grande aí, ó. Cara, eu vi o vídeo do Postman. Aliás, vi um vídeo do Haddad recentemente zoando o Postman. Sim. Então o próprio colega de partido dele tá zoando o Postman. Né? O Postman tá zoando o Pokémon. Exatamente. É que assim, o Haddad, por mais que a galera não queira notar isso, o Haddad ele vai numa linha mais liberal em termos de economia. Porra, ele tem altas debates, ele tem debate com o Márcio Lisboa lá no INSPER, tem debate com o FHCE, o Marcos Lisboa. Então assim, ele não é um cara tão desenvolvimentista. Por mais que você for ver os trabalhos, ele tem um trabalho ele tem um artigo de 98, se eu não me engano, que é em defesa do socialismo. Mas assim, eu acho que ele foi evoluindo, tá ligado? Então hoje ele tá, tipo, ele é um pouquinho desenvolvimentista, mas mais liberal. Agora, esse mano aí, porra, total desenvolvimento. Tipo, tem galera de esquerda, galera do PSOL, que trabalha no IPEA, porque ele foi presidente do IPEA, né? E fala que ele foi o pior presidente do IPEA da história. Tu concorda que a gente pode dizer que o Haddad, ele é um tucano no PT? É quase isso. É quase isso, né? É quase isso. isso. Mais à esquerda, mas é quase... Sim. É que o PSDB tem uma ala chamada Esquerda pra Valer. Uma ala interna, né? Mas em termos de economia, eles ainda são mais liberais. Mesmo a galera de esquerda do PSDB ainda. Tipo, o Haddad, ele gosta de fazer políticas industriais, gastar uma graninha dando pra empresa e tal. Então, tipo, via BNDES, essas coisas. É mais esquerda. Sim. E o engraçado da indicação do Márcio Postman é a seguinte. Em primeiro lugar, porque esse cara é um incompetente, como bem colocou o Batista, né? Então, se a própria esquerda olha pra esse cara e é incapaz de ver qualquer tipo de condição de tocar o IBGE, já é um sinal. Já é um sinal da incapacidade dele de gerir uma das principais plataformas de formação de políticas públicas que existe no país. Esse cara, quando ele tava no IPEA, você sabe o que eles fizeram? Quando esse cara estava no IPEA, ele exonerou todo mundo que discordava ideologicamente dele. Fez uma caça às bruxas no IPEA. E todo mundo denunciava. Não, e tipo, isso é praticamente manipulação de dados. Esse é o pulo do gato. É praticamente manipulação de dados. Pô, você tem gente lá que discorda ideologicamente de ti, mas tá fazendo um trabalho sério, chegando em dados, e dado não é opinião, dado é dado, né? É fato. E aí você exonera o cara porque os dados não estão de acordo com aquilo que você quer que fosse, é manipulação de dado, pô. E aí, pô, é antidemocrático total, né, velho? E é anticientífico. Antidemocrático, anticientífico. E quando a gente tem alguém à frente dessa forma de pensamento, vamos chamar assim, né? Porque às vezes eu me passo demais nos xingamentos. Então, com essa forma de pensamento à frente do IBGE, primeiramente tu tira qualquer tipo de legitimidade sobre o processo de averiguação de políticas públicas. Qualquer tipo. Morre. Porque o que acontece? Imagina do IBGE, imagina o que o Márcio Postman vai fazer no IBGE. Ai, dados raciais. Ai. Imagina o que não vai ser um pardo do IBGE do Postman. A régua é muito diferente, né? O cara que tá na universidade é pardo, ele é pardo, não é negro. Exatamente. Imagina como não vai ser a manipulação de dados para verificar aqueles que são elegíveis para políticas públicas que eventualmente possam ser demagogas em benefício do Partido dos Trabalhadores e de sua agenda. Então vocês percebem que fica muito difícil da gente articular e de ter uma confiança e estatística em qualquer coisa que venha deste instituto a partir de agora? Eu não sei como é que tu percebe isso, Batista, mas primeiramente o IPEA é um instituto que pensava o Enem. Que pensa o Enem. Então já era prejudicial. Quando tu traz esse cara pro IBGE, acaba sendo pior ainda, e sem contar da forma como ele foi trazido. Que foi no tapetão, mais uma vez, e bem feito pra Simone Tebet. Eu vou olhar pra lá. Bem feito pra Simone Tebet, tá? Que teve agora
a sua participação à frente do Ministério do Planejamento, o ministério que sobrou pra ela. Cabe ressaltar que não era o ministério que ela queria, ela pediu 2 ministérios na frente. E o Lula colocou ela como uma ministra figurativa, porque não queria deixar que ela cuidasse do... Cara, mas posso fazer uma pergunta? Coisa que a gente tava debatendo aqui um tempo antes de tu chegares, sobre a nomeação do Postman. Porque, querendo ou não, a Simone Tebet, a representante da Terceira Via, aquela que enchia a boca pra dizer que não era nem Lula, nem Bolsonaro, e que ela era a capacitada pra conseguir trazer uma outra perspectiva de futuro do país, mas quando menos chegou o segundo turno, ela sentou no colo do Lula de uma forma descarada. Fez estelionato eleitoral. E teve um bom desempenho. Relativamente, né? Ficou na frente do Ciro Gomes, por exemplo. E agora tomou uma rasteira. Ai, que triste, né? Tomou... Coisa triste, né? Que triste. Eu tô muito triste com o drama de Simone Tebet. Tomou uma rasteira... Essa merece. Do Lula, nomeando um petista... Ex-dono da Fundação Perseu Abramo... Sendo nomeado, aliás, pra assumir um cargo que responde para Simone Tebet. Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Primeira coisa que assim... primeiro, eu estou muito feliz, mas a primeira coisa importante a colocar é o seguinte. A Simone Tebet, ela e a Marina Silva cavaram a própria sepultura política nesse governo quando elas se tornaram ministras apelando para a imprensa e para o machismo. Então, o que o Lula estava montando o ministeriado, não queria colocar elas. Aí, o que elas fizeram? Foram apelar para influenciadores, para a imprensa. Ai, as mulheres, a importância da tablet. Aí, junta aquele monte de Roberto Freire, de próprio Reinaldo. Ah, importância, vamos compor. Olha só, elas têm que entrar assim. Não, porque é um governo democrático. Elas justificavam a ideia de que isso aqui era um governo de união nacional. Era a união do... Qual era o termo mesmo? Frente ampla. Frente ampla pela democracia. Então, conhecendo o PT topa ceder pro Centrão. Um toma lá, dá cá. O MDB, que é o partido da Simone Tebet, ele tem ministérios dele, que não são... Vamos dizer, o ministério da Simone Tebet não está na cota do MDB. O MDB tem o cara do Pará e tem o filho do Renan Calheiros, o outro Renan Calheiros. Então, assim, eles têm as cotas do MDB. Isto não era o caso da Simone Tebet. A Simone Tebet, ela forçou a barra para ter esse espaço, assim como a Marina também forçou a barra para ter o espaço dela. Isso irrita muito o PT. Muito o PT. O PT não gosta disso. Então, obviamente que elas entraram, mas eles estão... Aguarda. Outra coisa que ela começou a fazer, que não, aí não é só com o PT. Se fosse um governo MBL e a gente tivesse um ministro que não concorda com a política geral adotada no governo e vira uma espécie de ombudsman do governo, olha, isso aqui não foi legal não, hein? Eu tenho uma posição, vai embora! Não é assim que funciona. Ela acha, né, a Simone Tebet, ela acha que ela foi decisiva na eleição, não foi decisiva na eleição, porque como foi eleição apertada, todo mundo que teve 1% pode falar, eu elegi o Lula, né? Sim. Então ela poderia ficar com essa conversa mole. Então ela podia falar isso, o Ciro podia falar isso, todo mundo ali que teve qualquer percentual podia falar, olha, fui decisivo. E ela fez campanha pro Lula no segundo turno, não foi ela que foi decisivo em nada. O público dela, ela teve um grande voto com mulheres, e essas mulheres em grande medida votaram no Lula no segundo turno. E ela, enfim, ela arrogou a si própria uma posição de destaque que ela não teve. Ela foi aquele voto da Terceira Via, que não teve o candidato e foi bem tímida. Ela não foi bem como ela imagina que ela foi. Mas enfim, obviamente ela cavou a sepultura dela ali. E obviamente que ela será substituída no momento certo. Então, Postman aparecer, ela ser relegada a essa posição subalterna, ela ficar servindo de ombudsman do próprio governo. E foram várias as vezes, não concordo com isso, hein? Podia ser diferente, sou contra essa decisão aqui. Você é contra o quê, minha filha? Você é contra... Você faz parte de um time e você é contra algo? Na reunião interna, na reunião ministerial, você externa isso pro Lula. Não saia falando isso em público. Tá? E ele é tão irrelevante... Sim. Porque cabe ressaltar também que ela pediu 2 ministérios e os 2 foram negados pra ela, né? Sim. Ela queria cuidar do Bolsa Família e Desenvolvimento Social
e depois tentou até furar o olho da amiguinha Sim. no Ministério do Meio Ambiente, tentando assumir o Ministério do Meio Ambiente. Sim. Tomou um não dos dois e pegou o Ministério do Planejamento esvaziado. Total esvaziado. Então, talvez por isso que cada vez mais a opinião dela dentro do próprio governo seja relevante, né? E aí, assim, o caso dela, eu fico feliz. Porque qualquer pessoa que se alia ao PT e acha que vai ter essa reciprocidade, tentando ser candidata em 26. Acreditando, né? Acreditando. Ridícula. Tem que se... E acabou. Tem mesmo. Bem feito. Nesse ponto até, assim, com muito asco, aplaudo o maquiavelismo do Lula e do PT. Trata, porque assim, gente assim é escória. Essa gente igual ela que é traíra de eleitor, porque ela era nem Lula nem Bolsonaro. A Simone Tebet era nem Lula nem Bolsonaro. Tá, aí depois ela virou só nem Bolsonaro. Aí veste camisetinha do Lula. Tem que se... E acabou. Cantava musiquinha em cima de caminhão, eu lembro. Outra coisa, ela vai voltar pro estado dela, um estado que o agro é forte, ela que se dane também lá. Ela vai sumir. Ela que se vire com essa pessoa. Ela quis apostar muito alto, agora não tem mais nada. Aí ela vai voltar pro estado dela, vai fazer o quê? Já vem parar aqui em São Paulo. Ah, não, eu sou a Simone Tebet aqui em São Paulo. Também vai se ferrar aqui em São Paulo e merece. Ela mereceu tudo isso. Tá. Agora, o Postman é um bizarro. O Postman sempre foi um bizarro. É um cara, um dos caras mais doidinhos ali do PT. Ele era até. Ele não era da principal ala, ele não era do campo majoritário ali do PT. Enfim, é mais uma dessas entregas pra doidinhos ali dentro desse governo. Enfim, que tá andando ali de um jeito ou de outro. Eu queria comentar também, enfim, como é que fica esse cenário quando a gente olha as decisões tomadas pelo PT, que eu até tava falando assim, tem uma vibe aqui. Eles recrudescem certas áreas, então esse pacote da democracia, lance de desarmamento, eles recrudesceram. Então certas coisas que materialmente não são tão polêmicas, mas dão resultados para eles recrudescem. Economia, eles agradam o mercado, naquelas mais agradam, né? O Haddad hoje é a nova queridinha do mercado financeiro, da Faria Lima. E onde o Lula puder ficar quieto, ele fica e não polemiza. Então não faz janja, vários dias o Lula não fala de Ucrânia, de Rússia, nem nada. E aí eu pergunto pra você, você acha que essa estratégia ela vai render dividendos pro PT em termos políticos? Do tipo, ele vai ficar na maciota? Porque quem tá só se ferrando nisso aí é Bolsonaro. Sim, eu particularmente, Renan, não tenho uma grande diferença da forma como o PT tava se articulando. Tá tudo bem, presidente? Morri. Fiquei preocupado agora. Da forma como o PT estava se articulando nos últimos meses, principalmente nos iniciais, e como ele está se articulando agora. Eu vi que ontem tu voltaste com a questão, com a informação de que o PT está pensando em voltar a querer discutir o PL da censura. E a situação da governabilidade do PT hoje é muito diferente da inicial. Sim. Né? Porque começou a abrir cargos pro Centrão ali, pro PP, inclusive o próprio Republicanos, que fazia parte da maior oposição que o Brasil já viu. Agora o Republicanos está a um passo de entrar no governo. Então tem alguns partidos que estão se aliando ao Lula e aumentando a possibilidade de fazer a governabilidade para que, enfim, ele possa tocar a agenda que ele sempre quis. Né? Essa agenda superficial, essa agenda nebulosa que ele não anunciou nas eleições, mas que nós sabemos que está dentro do plano do Lula. Inclusive, a forma de regular os meios de comunicação e a internet, né, já está vindo nesse pacote. Eu, particularmente, ainda vejo com muita preocupação como a gente vai seguir com o governo. Acho que agora é um outro cenário. Acho que agora o PT tem a possibilidade, sim, de aprovar projetos que são temerosos para o Brasil.